Obrigado porque não foi o nosso sangue derramado naquela cruz, mas foi o seu sangue. E foi um sacrifício perfeito. Doce Espírito Santo, Espírito que habita em nós, o Espírito que nos dá a vida. Obrigado por ter ressuscitado Jesus dos mortos. Pai, muito obrigado porque o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. Obrigado porque se Ele ressuscitou Jesus, nós sabemos que não há impossíveis. Não há impossíveis. Pai, ministra em nosso coração nessa noite. Nós aquietamos o nosso coração e nós declaramos que Ele é sensível à sua voz. Nós atentamos para as suas palavras. Pai, durante todos os nossos dias nós ouvimos tantas coisas, tantas informações tão interessantes, mas nós sabemos que o que transforma e sustenta a nossa vida é aquilo que sai da sua boca. Por isso, Pai, fala conosco através do Seu Espírito. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor quer fazer nessa noite. Amém. E esse povo que Deus escolheu como sendo seu povo que Deus escolheu para entregar a terra prometida, o povo que o Senhor fala em um determinado momento: olha, toda a terra é minha. E eu quero que vocês vão e possuam. Esse povo que, se a gente for voltar lá para Noé, onde o dilúvio destruiu todas as coisas, ou nós podemos ir até Abraão, onde as nações foram abençoadas. E esse povo, ele tem uma história. Esse povo, ele carrega uma carga genética, ele carrega uma carga espiritual. E quantos aqui sabem que a Páscoa é o Senhor tirando o povo do Egito? Levanta a mão. Várias pessoas. Quantos aqui sabem por que esse povo entrou no Egito? Levanta a sua mão. Menos pessoas. O que esse povo estava fazendo lá? Quem aqui gosta de ser escravo de alguém? Eu gosto. Escravo de Cristo. Escravo da orelha furada, Daniel. Isso nós vamos falar um outro dia. Você é um escravo da orelha furada? Literalmente, né, mano? Glória a Deus. E o que esse povo foi fazer lá no Egito? Ninguém gosta de ser escravo. Mas houve uma época em que a terra ela passou por uma seca muito grande. Foram quantos anos? 5 ou 7? 7 anos de fome, de escassez. 7 anos onde não houve chuva. E uma história muito triste conduz um irmão chamado José, filho de Jacó, até o Egito. Falei certo? Filho de Jacó? Cadê os mestres aí? Até o Egito. Eu gostei que vários irmãos fizeram assim, ó. Eu tô te vendo, viu? Uma hora nós vamos requisitar a sua ajuda. E muitas histórias tristes conduzem esse José, filho de Jacó, que era um homem que tinha um chamado da parte de Deus. Ele é um homem que tinha sonhos proféticos, e isso causou intriga, inveja e perseguição dentro da família dele. E o Senhor conduziu ele para que ele chegasse no Egito. E esse José, que foi vendido como escravo, que foi preso, que foi injustiçado,
ele é colocado em um determinado momento como governador do Egito, porque ele interpreta o sonho de Faraó, onde ele tinha sonhado com 7 vacas gordas, e aí depois essas 7 vacas gordas, elas comiam as 7 vacas magras, o contrário, perdão, essas 7 vacas gordas, e aí apareciam 7 vacas magras que comiam as 7 vacas gordas. Muito obrigado. Mas sabe que isso é interessante? Às vezes, abre um parêntese, às vezes alguém fica, sei lá, se tem medo de alguma coisa, mas assim, semana passada eu preciso retificar algo para você. Semana passada eu falei que saíram 1 milhão de homens do Egito. Não foram, o Daniel que me falou no final do culto. Cadê o Daniel? O Daniel me lembrou, falou, eu acho que não está certo não. O irmão chega meio com receio, né? Foram 600 mil homens, tá? Me perdoa, passei uma informação errada. Só que isso é importante, e é por isso que eu falo, cara, usa sua Bíblia. Usa sua Bíblia. Não usa ela como desodorante. Usa ela como celular, como WhatsApp, Instagram. Use a sua Bíblia, conheça. No momento que alguém fala uma informação bíblica, vai lá ver se é certo mesmo, para ninguém te engambelar. Fecha parêntese. Então você pode falar, fique em paz. E essas 7 vacas magras comem as 7 vacas gordas, e o faraó não tinha entendido nada. E então José, ele interpreta esse sonho, e Faraó coloca ele como governador do Egito. Como governador, ele era o braço direito de Faraó. Na verdade, ele era tão importante que Faraó permite que ele administre todo o Egito. E com isso, quando começa esse tempo de fome, José, ele consegue trazer toda a família dele e o povo hebreu para estar ali no Egito. E aí o povo hebreu, que poderia ter morrido de fome lá no deserto por causa desse tempo de escassez, eles entram no Egito com honras. Eles ganham terras no Egito, porque Faraó reconhecia José e reconhecia também os irmãos dele, o povo dele. Quando o pai de José morre, Faraó ordena que uma caravana leve o corpo dele até onde ele precisava ser enterrado. E o tempo vai passando, e os faraós egípcios, eles honram o povo de Israel, o povo hebreu, porque eles lembravam de José, o cara que tinha intimidade com Deus e foi responsável por livrar todo o Egito da morte. Para você ter ideia, nesses anos de fome que houve, por José, ele ser um homem íntimo de Deus, eles guardaram muito mantimento. E quando os países vizinhos vinham pedir ajuda para eles iam comprando as terras dos países. E eles compravam países a troco de comida. Porque José foi um homem que ouviu a Deus. Um homem que decidiu que era melhor morrer do que negar o Senhor. E eu gostaria que você que estava aqui na semana passada, você linkasse a palavra da semana passada com hoje, que você vai entender algumas coisas melhor. E esse José, ele preferiu não negar o Senhor, mas realmente ser fiel a Deus e agradar o coração de Deus. E Deus coloca ele como um governador de todo o Egito, e o Egito cresce de uma forma nunca antes vista, debaixo do governo de José. E eu ouso falar para você que até os ímpios que estão ao seu redor, eles serão abençoados através da sua vida, se você for uma pessoa íntima do Senhor. E então o povo, ele chega ao Egito fugindo de uma situação. O povo hebreu chega ao Egito fugindo de um tempo de fome, fugindo de um tempo de escassez, fugindo da morte, por assim dizer. Os seus animais não tinham o que comer, as suas famílias não tinham o que comer, e eles chegam no Egito, nessa terra de amigos.
Só que o tempo foi passando e de amigos eles começam a se transformar em escravos. Porque os faraós eles esqueceram a história. E chegou um dia em que um faraó reinou sobre o Egito e ele nunca tinha ouvido falar de José. E o que você acha que ele fez? Ele começou a pesar a carga sobre eles. Porque o povo hebreu, sendo um povo abençoado por Deus, multiplicava mais que coelho. E eles começaram a aumentar de uma forma sobremaneira. Isso começou a causar medo no coração dos egípcios, e eles falaram: olha, nós precisamos parar com esse negócio. E aí nós temos a primeira estratégia do diabo para tentar barrar o propósito de Deus, matando os primogênitos, matando as crianças que nasceram naquela época. E tem algo que me chama muita atenção, mas pode ser que Deus ele nos leve para um lugar de refúgio. Pode ser que Deus ele nos leve para um lugar de descanso. Pode ser que Deus ele nos conduza para um lugar onde é muito confortável estar, para que nós possamos renovar as nossas forças, para que nós possamos sarar de traumas passados, para que nós possamos realmente restaurar a nossa intimidade com Ele. Mas nós precisamos estar atentos. Esse lugar, ele pode não ser a nossa terra prometida. E se você ficar no conforto, e naquele lugar que tanto te dá tranquilidade, pode ser que você esqueça do seu propósito, e você vire um escravo dos seus sonhos e das suas vontades. Porque o povo de Israel, eles foram transformados em escravos lá no Egito. E quando Deus começa essa jornada com eles para ir até a terra prometida, em um determinado momento eles falam assim: mas lá no Egito tinha carne, tinha alho, tinha cebola, aqui só tem maná. E eles queriam voltar para o Egito. Você já imaginou um escravo querer voltar a ser escravo? Entra na sua cabeça isso? Mas por que os cristãos querem voltar para as práticas do mundo? Por que os cristãos eles preferem o conforto das suas casas ou das cadeiras almofadadas, ao invés de proclamar o Evangelho e desgastar suas vidas por algo que vale a pena? Chegou a hora de desligar. Amanhã ela vai para o médico, essa caixa. Cadê o Emanuel? Não está aqui? Chega uma hora que ele começa todo culto. Mas você acha que não é possível alguém voltar a ser escravo? Às vezes a vida que o quadro que o mundo pinta para nós, queridos, ele é um quadro muito bonito. Mas ele pode não ser o propósito de Deus. Eu sei que nós chegamos, e eu reconheço muito bem o propósito de Deus para a comunidade, e a maioria de nós chegou aqui realmente desgastado com a religião, machucado por causa de exigências e regras e leis
e metas e afazeres e orações com horários pré-determinados e jejuns com horários pré-determinados, datas pré-determinadas. E nós falamos assim: uau, conheci a nova aliança. Há tempo para tudo. E há tempo para morrer também. E a partir do momento que nós conhecemos o Senhor, e nós prosseguimos em conhecer o Senhor, nós entendemos que vale a pena morrer por Ele. Pode ser que ficar vivo não seja um propósito para mim. Você entende o que eu estou falando? E 430 anos esse povo fica no Egito. 430 anos o povo de Israel estava lá, e eles chegam como amigos, como uma nação amiga, uma nação reconhecida, e eles acabam se tornando escravos nessa terra. E a situação deles fica muito ruim. Chegando ao ponto de a cada momento o faraó querer subir a carga sobre eles. Para quê? Para que eles não tivessem vontade, que eles não tivessem disposição de servir a Deus. E aí eu consigo fazer um paralelo na minha mente a respeito disso, e realmente nós achamos que é confortável certas coisas, sonhos, projetos, desejos, às vezes são coisas muito, eu sempre esqueço essa palavra, como que é tipo, não seria errado, coisas legítimas, mas elas afastam o seu coração do Senhor. E aí Faraó, ele começa a aumentar a carga, e aí você começa a trabalhar mais, e se desgastar mais, ou você acha que você precisa se divertir mais, ou você acha que você precisa descansar mais, ou você acha que você precisa tudo mais, menos morrer mais para Jesus. Ah, eu preciso de uma folga. Realmente precisamos de folga, porque nós ainda não encontramos o descanso. Jesus falava assim: meu Pai trabalha até agora. Só que tenha consciência que quanto mais tempo você passa no Egito, mais cargo o faraó coloca sobre você, e mais difícil fica sair de lá. Então Deus, ele ouve o clamor desse povo e inicia o processo de libertação. E aí ocorrem as 9 pragas. Quem lembra delas? E em Êxodo capítulo 12, verso 21, se você quiser abrir, nós chegamos na 10ª praga. Perdão, 21 não. Êxodo 12:3. Deus fala assim para Moisés: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. Quantos cordeiros por família? Ele fala aqui por acaso que precisaria de 2 cordeiros por família? Um cordeiro é suficiente.
Pode ser que a sua família seja pequena, mas o Cordeiro é suficiente. Jesus, ele é suficiente para resolver a sua história e a história da sua casa. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, ao qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia, verso 6, deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comeram. Projeta para mim, por favor, tem aí na tela do computador, cordeiro, isopo e umbrais, acho que está escrito. Projeta aí, eu esqueci. Pode passar. Um cordeiro, quem conhece o cordeiro? Pode passar. Isopo, um ramo de isopo era utilizado para mergulhar no sangue do cordeiro, pode passar e assim aspergir nos umbrais da porta, em cima e nas laterais. Pode deixar essa imagem. Verso 7: tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, com ervas amargosas, e comerão. Não comereis dele cru nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada deixarei até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão. Uau! E o comereis apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Você sabe por que Deus estava falando assim? Com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão? É porque no momento em que eles comessem desse cordeiro, uma jornada até a terra prometida ia começar. E no verso 12 ele fala assim: e eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito eu farei juízos, porque eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortalidade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E no verso 21, Moisés chama os homens de Israel, os anciãos, e ele fala que eles precisam pegar o cordeiro. No verso 22, ele fala para pegar um molho de ensopo e mergulhar no sangue, e para colocar nos ombrais, e no verso 23 ele diz assim: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Verso 29, e aconteceu à meia-noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite,
ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa onde não houvesse um morto. E através da morte desse cordeiro, Deus ele cria um propósito fundamental na vida dos israelitas, na vida dos hebreus. Porque se eles não fizessem isso, se eles não imolassem esse cordeiro, se eles não aspergissem o sangue dele nos umbrais da porta e na madeira superior da porta, esse anjo destruidor, ele ia vir e ele ia matar também os primogênitos deles. E aí nesse momento é instituída a Páscoa, porque esse era o Cordeiro Pascal. E esse dia ele coincide com o início da primavera para eles. Era o dia 14º do mês de Nissan, o primeiro dia do mês, aproximadamente os últimos dias de março e meados de abril. E em Israel o Pessach é comemorado durante 7 dias. Olha que interessante isso. Durante 7 dias eles comemoram. Mas voltando para o Êxodo, Deus ordena ao povo que cada família pegasse um cordeiro e molasse na bacia, colocasse nos umbrais da porta o sangue dele, porque o anjo da morte ia passar, como nós falamos, ia fazer o quê? Matar o primogênito da casa onde o sangue não estivesse aspergido. Mas aí eu pergunto para você, o que esse acontecimento do povo hebreu tem a ver conosco cristãos? Tem algum judeu aqui? Então por que você comemora a Páscoa? É porque a Globo faz propaganda dos ovos lá e a Páscoa, pô. É 40 dias depois do Carnaval, não é? Não é por isso que nós comemoramos a Páscoa. É porque assim como o povo de Israel precisava de libertação do Egito, nós também precisamos. Nós precisamos de libertação do pecado e de libertação da morte. E nós podemos achar que a morte de Jesus, ela foi como uma sombra daquilo que aconteceu no Egito. Mas isso não é verdade. Eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Verso 8. Que diz assim: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? Jesus. Ele é o Cordeiro sem mácula e sem defeito, que foi morto desde a fundação do mundo. E aquilo que aconteceu lá no Egito, quando Deus liberta o povo de Israel, era uma sombra daquilo que se tornaria real aqui nessa terra, quando Jesus Cristo, ele foi levantado na cruz do madeiro e ele ressuscitou ao 3º dia. Aquilo que aconteceu no Egito, que livrou o povo de Israel das mãos do faraó, era apenas uma sombra daquilo que aconteceu há 2000 anos atrás para nós. João capítulo 11, verso 25. Pode tirar essa imagem, por favor?
João 11:25 diz assim, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Um dia o cordeiro que iria morrer, todo aquele que fosse aspergido pelo seu sangue que foi derramado na cruz, ele não passaria pela segunda morte. Porque nós que estamos em Cristo, ainda que nós venhamos morrer nesse corpo natural, nós viveremos eternamente com o Senhor. Êxodo capítulo 12, verso 48. Quero chamar a equipe do louvor aqui, por favor. Êxodo 12, 48 diz assim: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, por favor, presta muita atenção nisso. Deixa eu só criar um pano de fundo para você. Então acontece que aquela Páscoa para os hebreus, ela tem um significado muito forte e muito profundo, porque foi o dia em que o Senhor livrou eles da morte, foi o dia em que o Senhor livrou os primogênitos deles da morte, e o dia em que o Senhor livra eles das mãos dos egípcios. E aí eu imagino que as pessoas que se achegavam a eles, os estrangeiros que se chegavam ali, os escravos, os servos que estavam com eles, ouvindo essa história tão fabulosa. Imagina, Luana, o seu pai contando para você a história do dia em que o seu avô estava lá no Egito, era escravo no Egito, e Deus ele manda 10 pragas para libertar o seu povo de lá. E aí eles compartilham dessa Páscoa. Eu imagino que as pessoas falam: cara, eu quero participar desse negócio, eu quero participar desse negócio. E aí você chega para a pessoa e fala assim: cara, Jesus é massa, Jesus é top das galáxias, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus leva para o céu, cara. Jesus, ele é a solução dos seus problemas. Jesus, ele pode sarar a enfermidade que você possui. Jesus, na cruz do Calvário, ele fez com que a maldição que você carrega sobre a sua vida, ela fosse dizimada. Jesus, ele pode transformar a sua derrota nos negócios em prosperidade. Efésios 1:3. Nós somos abençoados em Cristo. Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras nós seremos sarados. Não, nós fomos sarados. E deixa eu falar mais: sem Jesus, meu parceiro, você vai para o inferno, sem fazer escala no purgatório, né? Aí a pessoa fala para você assim: ah, esse Jesus é massa, cara, deu um medinho até agora, eu quero esse cara. Verso 48 diz assim: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem. O que é circuncisão, irmãos? Cortar a pele do prepúcio do órgão genital masculino. Corta a pele fora. Literalmente é isso. Isso é circuncisão. Não vou mostrar a imagem aqui. Melhor não, né? Para quem que eu mostrei? Pro George, eu mostrei na maratona, né? Mostrei a imagem, fala: mano, isso aqui é uma circuncisão. Cara, não é legal. Só que se algum estrangeiro se hospedar convosco e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, e então ele pode celebrá-la. E será como natural da terra, ele vai virar um judeu. Mas nenhum incircunciso comerá dela.
Queridos, hoje nós cristãos, nós precisamos ser circuncidados? Precisamos. O nosso coração, ele é circuncidado. Você precisa ler mais a Bíblia. Só que aí a pessoa fala assim, esse Jesus é massa demais. Mas sabe qual que é o medo do meu coração? É a pessoa que ela acha o Jesus massa demais, mas ela não quer circuncidar o coração dela para as paixões do mundo. E ela acha que ela pode comer da Páscoa. E o cordeiro que ele devia ser sem defeito, ele pode passar a ser sem efeito. É sério isso. Mas é Deus que falou. Quer comer da Páscoa? Precisa circuncidar. Você quer Jesus? Se entrega para Ele. Ele já se entregou por você. Não tenha reservas. Vale a pena morrer por Ele. Porque a morte e a ressurreição de Jesus, ela não apenas nos tira do Egito, do mundo, mas ela também nos conduz para a Nova Canaã. Ela nos conduz para a terra prometida. E aí, semana passada nós falamos de pessoas que elas se contentam em só achar que saiu do Egito. Mas se nós não vivemos o reino, será que nós saímos mesmo? Ah, mas tem aquela parte do Egito que é legal. Tem aquela parte do Egito, acho que é 1 Coríntios que fala, não lembro agora o capítulo, que tinha carne, tinha tanta coisa legal. E então Jesus, ele morre para que nós sejamos libertos. E a profecia que estava lá em Apocalipse, ela se cumpre em Jesus. E o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ele tira o pecado do mundo e ele sela uma aliança eterna com Deus. Porque antes de Jesus morrer, sacrifícios eram feitos, holocaustos eram feitos pelo pecado dos homens, animais eles eram mortos para tentar apagar os pecados. Mas todos os dias os sacerdotes eles precisavam fazer holocaustos, porque um animal ele não consegue fazer um sacrifício perfeito. Só que chega um momento que Deus ele envia Jesus, ele morre na cruz, ele faz um sacrifício perfeito. Isaías capítulo 42, verso 6. Isaías 42, verso 6 diz assim: Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Quem são os gentios? Nós. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor e este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. E Hebreus capítulo 8, versos 6. Hebreus 8, do 6 ao 10 diz assim: Você que já achou, você pode levantar no seu lugar. Nós já vamos finalizar. Hebreus 8, do 6 ao 10 diz assim: Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca teria se buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança,
não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança. Eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E aí Jesus, ele morre naquela cruz. Mas quantos profetas você conhece que já morreram? Quantas seitas, quantas religiões têm os seus profetas que morreram? Muitas. Agora o nosso Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele derrama o seu sangue na morte, para que essa aliança perfeita ela fosse selada. E aí ao terceiro dia ele ressuscita e ele sobe aos céus, porque ele é Deus. E o que nós comemoramos é a ressurreição daquele que nos salvou. Nós comemoramos a ressurreição daquele que ele não fez as coisas para amanhã, porque nós fomos abençoados em Cristo Jesus, nós somos salvos em Cristo Jesus. Sabe, hoje é o dia da sua salvação, hoje é o dia da sua restauração, hoje é o dia da sua libertação, hoje é o dia da sua liberdade. Eu não sei o que tem prendido o seu coração, sabe, eu não sei o que tem prendido você no seu passado, mas Jesus, ele morreu para que você fosse liberto, para que você pudesse tomar uma decisão na sua vida, de dizer sim para Ele, sabe, para que nós não ficássemos presos no passado, para que nós não ficássemos presos no mundo, para que nós não ficássemos presos em paixões carnais, em desejos que nos separam dEle, mas para que nós fôssemos libertos, porque nós éramos um povo escravizado pelo pecado. Nós não podíamos nos libertar, nós não podíamos vencer o pecado, nós não podíamos fazer coisas boas, porque nós éramos escravos, mas hoje nós somos livres. Hoje nós que estamos em Cristo, nós somos livres, e é essa liberdade que nós celebramos. Nós não ficamos tristes porque Jesus morreu naquela cruz. Eu me alegro porque Ele morreu na cruz, porque se Ele não tivesse morrido, eu não estaria aqui hoje. Eu não sou hipócrita de dizer, coitadinho de Jesus. Graças a Deus que Ele morreu naquela cruz, porque através da sua morte e ressurreição, hoje eu sou livre. Eu sou livre. E eu queria convidar você a declarar sobre a sua vida. Eu não sei o que você teve em sua vida que você tem protelado para o amanhã. Eu não sei o que você tem arrastado no seu coração. Eu não sei a mágoa que você tem arrastado no seu coração. Eu não sei qual é a falta de perdão que você tem carregado dentro de você. Eu não sei qual é o amor ao dinheiro, às coisas do mundo ou às pessoas. Eu não sei qual é o amor aos objetos ou ao seu trabalho que você tem, mas amanhã não é o seu dia é hoje. Hoje é o seu dia de liberdade, hoje é o seu dia de viver aquilo que o Senhor preparou para você lá na cruz. Hoje é o dia de você viver a liberdade que Jesus conquistou para você naquela cruz. Obrigado, Jesus.